A paz do Senhor, meus irmãos, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida, não é verdade? Que bênção estarmos aqui. E hoje estou aqui para trazer para vocês mais um devocional diário. Hoje com esse devocional aqui do pastor Flávio Valvassoura. Então eu gostaria de trazer para vocês o tema hoje, é padrão original. O que é um padrão? Padrão é uma referência. E quem é o padrão da igreja, pessoal? Quem é? Jesus. Jesus é o padrão a qual nós devemos seguir. Então, esse devocional ele tem como base o texto de Romanos, capítulo de número 11, o versículo 36. Diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. E ele começa o devocional dizendo, olha, a graça com a qual Jesus nos alcançou não é estática, ou seja, não é algo parado, não é uma estátua. Ela se movimenta e diariamente completa sua obra em nós até a vinda de Cristo Jesus. Não é possível afirmar que fomos alcançados se não estivermos acompanhados da transformação que o Espírito Santo opera em nós, tá? A partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Nós somos enxertados na videira. Quando um ramo ele é enxertado, ele começa a crescer, ele começa a trazer vida. Consequentemente, vai trazer fruto. E esse fruto tem que ser bom. Esse fruto ele tem que estar alinhado com a essência da videira. Quem é a nossa essência? A nossa essência é Jesus. Então, os nossos frutos, os nossos atos, aquilo que nós fazemos dentro da igreja e fora da igreja, tem que glorificar o nome de Deus. E ele continua. Esse movimento, no entanto, sempre será com relação a nós, pois a palavra e o caráter de Deus são imutáveis e inerrantes, ou seja, não muda. Os tempos podem ser outros, mas o que era pecado no passado continua a ser pecado da mesma maneira. O que é certo hoje era certo desde o princípio de todas as coisas. E aí ele diz algo aqui tão maravilhoso, olha só. Os princípios morais, éticos e espirituais estabelecidos nas Escrituras não se adaptam ao tempo e às culturas. Eles são eternos. Quando fala de princípio aqui, pessoal, significa que aquilo que nós aprendemos que é verdadeiro, que é correto, ele deve ser seguido. Aquilo que o pastor prega lá na igreja, ele deve ser seguido fora da igreja também. Princípios éticos, morais e espirituais. Isso está alinhado lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E começa nas bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças, ou significa, são 8 características que um verdadeiro discípulo de Jesus deve ter. Quem que é discípulo? Discípulo é aquele que segue. E se você está seguindo Jesus, com certeza você vai ter essas características. Olha só, pobre em espírito, aquele que é totalmente dependente de Deus. Por quê? Verá o reino dos céus. Os que choram, aquele que não se conforma com as coisas deste mundo, serão consolados. Os mansos, quando fala de mansos, aqueles que são humildes, herdarão a terra. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Limpos de coração, porque verão a Deus. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus, aquele que é pacificador. Sabe aquele camarada, aquela mulher, aquele homem que quando vê uma bagunça, quando vê uma briga, uma discussão, já vai logo apaziguando. Ó, peraí pessoal, não é bem assim. Toda a história tem 2 lados. Na verdade, minha sogra ela costuma dizer que tem 3 lados. O lado A, o lado B e aquele que Deus vê. Então, aquele que Deus vê é justo e é correto. E também os perseguidos por causa do amor do nome de Deus, por causa da justiça. Então, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, eles verão também o reino dos céus. Começa vendo o reino dos céus com os pobres de espírito e agora termina com os perseguidos por causa da justiça, que também verão
o reino de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Isso são características. O que eu quero dizer com isso? O que esse devocional está falando? Olha, você tem que ser cristão, você tem que honrar a Deus, na igreja e fora da igreja. É na escola, no supermercado, no açougue, na sua vizinhança, no seu trabalho, você tem que glorificar o nome de Deus com as suas atitudes. Ei, será que Deus tem se alegrado com aquilo que você tem falado? Será que Deus tem se alegrado com o seu comportamento, com as suas vestes? Olha só, não sou eu que estou falando, o devocional do pastor Flávio Valvassoura vai falar aqui, ó. Jesus certa vez disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Ou seja, tudo pode mudar com exceção da palavra que sai da boca de Deus, porque Ele mesmo é imutável. Nossa conduta deve ser ditada por tendências, nossa conduta não deve ser ditada por tendências culturais ou por conveniências pessoais, mas pela palavra de Deus. Assim, o meu padrão moral deve ser definido por Deus. A forma como me relaciono com a minha família deve ser definida por Deus. A maneira como me visto deve ser definida por Deus. E aí? Tem glorificado a Deus? Submeter cada aspecto da nossa existência à autoridade das Escrituras nos alinha ao caráter de Deus e nos capacita a viver uma vida que o glorifica, visto que somos instruídos a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Tudo em nós deve ser conformado à vontade de Deus. Afinal, todas as coisas vêm dele, por meio dele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aqui ele tem um algo que fica destacado aqui, que diz assim, ó. Busquemos sempre a vontade de Deus e o padrão do céu, para a glória dele e o cumprimento do nosso propósito. Qual é o teu propósito, meu irmão, minha irmã? A sua tarefa diária é agradar a Deus. E aí? Você tem agradado a Deus? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao vosso coração. Até mais.